gente montou um time. A nossa pretensão não é julgar nem chegar a um veredito, muito menos esgotar o assunto, mas é conversar sobre essa situação toda. E nós convidamos 3 mulheres, né? Porque é um assunto que diz respeito diretamente a gente. A doutora Ana Cláudia Scalchetti, que é advogada do Conselho de Bioética. A doutora Carolina Cursi, que é ginecologista. E a doutora Valéria Cavallari, que é psicóloga. Você ia falar alguma coisa? Na verdade, a gente ficou impressionado com o VT, porque a família, nesse caso, prestou atenção nela, na vontade dela, embora para a lei a vontade dela não tenha tanto valor, porque ela é considerada incapaz. Boa, doutora. O que a lei diz a esse respeito? Bom, para começar por aí. Para começar, ela só teria como manifestar a vontade válida tendo 18 anos. Vontade de ter ou não o bebê? Ela seria maior e capaz ao completar 18 anos. Como ela tem 14, ela tem que ser representada por algum familiar. Mas o que a gente pôde perceber no caso concreto, eu acho que as minhas colegas também perceberam, é que a tia tem um diálogo com ela e quis ouvir a opinião dela para uma decisão tão importante, de fazer ou não o aborto, nesse caso de um filho que decorreu de um estupro, de um ato de violência. Mas espera lá, deixa eu entender a lei. Então, de acordo com a lei, a mulher só pode decidir se ela vai levar adiante uma gravidez ou não, por conta dessa situação de estupro, se ela tem 18 anos ou mais. Sozinha, se ela é menor, ela não pode? Na verdade, a família é que decide por ela. Vamos supor, e se ela decide ter o bebê e a família decide que ela não vai ter o bebê, ou vice-versa? A gente tem um conflito para ser resolvido. Ela vai precisar contar com a ajuda de um outro familiar, porque aqui a representação está sendo pela tia, não é? A gente nem sabe qual era a proximidade dessa tia com ela. Uma mãe que abandonou os filhos por conta das drogas, um pai violento, um pai que abusou sexualmente dela e das irmãs, ela fica entre a cruz e a caldeirinha, sem saber para onde ir. Nesse caso, se a vontade dela fosse divergente da vontade da família, ela teria que buscar o socorro de um outro familiar ou chegar a conversar com algum membro da justiça, um defensor, alguma coisa para expor. Mas muito complicado para uma menina de 14 anos que já está fragilizada. Abaladíssima. Que coisa, né? Ainda bem que nesse caso, embora ela tivesse tido a autorização para abortar, numa conversa familiar se decidiu respeitar a vontade dela de levar essa gravidez adiante, mesmo que seja para entregar para adoção. Tá, eu já vou conversar com as duas, mas assim, para entender um pouquinho melhor a lei. Aborto no Brasil é proibido, exceto em algumas situações. Que situações? São 2. Quando a mãe corre risco de vida... A mãe, não o bebê. A mãe, porque afinal de contas ela quer dar à luz a um filho, mas para isso não se exige que ela morra, ok? Então, nesse caso, não se pune o aborto. E também quando o filho, a gravidez, é decorrente de um ato de violência como o estupro. Entendi. Nesses 2 casos, a gente não pune esse ato de aborto. Tá. Doutora Carolina, ginecologista, quer falar alguma coisa? Eu acho que o mais importante que a gente tem que avaliar nesse caso todo é que a idade dessa paciente, os 14 anos, é uma idade que está iniciando a sua vida hormonal. Vida. Exatamente. Então, assim, com 14 anos, ela veio, pelo VT a gente viu, que ela já estava sofrendo esses abusos anteriormente. Né? E quando o eixo dela, a parte hormonal, amadureceu, quer dizer, quando ela vai passar por aquela fase que ela vai se transformar em mulher, ela sofre um novo abuso e engravida. Eu acho que isso que é o mais importante, a idade que essa gestação está ocorrendo. Os 14 anos, que era a fase de grandes mudanças hormonais. Não é hora de engravidar, não é hora de maneira nenhuma. Ela é considerada uma gestante de alto risco, só pela idade. E ela corre risco? Corre. Que coisa, doutora? Ela corre o risco, porque as pré-eclâmpias são mais frequentes nas pacientes que são... O que é pré-eclâmpia? É quando a paciente ela evolui com uma hipertensão durante a gestação e as adolescentes, elas são mais propícias a ter quadros de pré-eclâmpsias mais graves do que se fosse nas mulheres com mais idades. Então, os extremos das idades, elas são consideradas gestantes de alto risco. Então, são aquelas pacientes que a gente acompanha de mais de perto, que a gente tem que dar muito mais atenção. Então, por si só, abaixo de 15 anos e acima dos 35, elas são consideradas gestantes de alto risco. Tá. Doutora Valéria, como psicóloga, me chamou muita atenção que ela estava brincando com um aviãozinho e ela põe um aviãozinho para baixo. E essa imagem, eu falei, é a hora da vida dela que o aviãozinho tem que decolar, que ela está com 14 anos, não tem que acabar. Mas muito difícil decolar esse aviãozinho agora, né? Com tudo isso que aconteceu na vida dela e que vem acontecendo, o fato dela ter engravidado do pai, o fato dela estar no momento da vida, porque a primeira experiência dela, muito provavelmente com o sexo, foi com o pai.
a pessoa que deveria dar para ela, que deveria mostrar para ela o que é confiança. Então, ela já começa a ter um problema aí muito sério com os homens, né? Esse que vai assunto pra me dá uma vida. cor... Vocês também? Me Esse dá assunto uma... é meio revoltante, né? Deixa a gente meio... Sem nem dizer, assim. E o pior, Regina, é que é mais comum do que a gente pode É imaginar. super comum Muito. e os problemas que isso vai acarretar na vida dela, assim, psicologicamente falando, são seríssimos, seríssimos. As três concordam. É muito comum. É Muito comum, mais comum muito do que a comum. gente Pedofilia, pode... infelizmente.